Você já reparou que pessoas muito inteligentes, a grande maioria das vezes, tem uma comunicação muito ruim? Você está no Fala Dani Pires, um canal de comunicação, perfil comportamental e vendas. Eu quero te ensinar muitas informações na base da comunicação e da oratória que vão fazer total diferença quando você estiver, por exemplo, ensinando, quando você estiver se comunicando com o seu time, com pessoas importantes para você. Sabe por que muitas vezes uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito boa em sua área, acaba tendo uma comunicação muito ruim? Simples. O excesso de conteúdo acaba se tornando uma grande maldição em muitos momentos. O excesso de conteúdo ultra técnico acaba se tornando uma maldição em muitos momentos. Muitas vezes, quando a pessoa domina profundamente o assunto, domina totalmente o assunto, para ela é muito natural usar termos técnicos, para ela é muito natural acessar palavras que não sejam palavras de compreensão comum. Se você parar para ouvir, por exemplo, a comunicação de pessoas que têm muito poder intelectual, ou seja, que são muito inteligentes, que são brilhantes em suas áreas, ou que dominam totalmente um conteúdo, pode apostar que haverão palavras nessa comunicação que vão ficar totalmente desconhecidas do grande público. Vão ser palavras de difícil compreensão. E onde há dificuldade de compreensão, há afastamento na comunicação. E onde há afastamento na comunicação, também há afastamento do comunicador. A grande chave é dar o seu melhor se você é essa pessoa super inteligente, se você é essa pessoa brilhante e que percebe que muitas vezes você não consegue dizer exatamente o que você está querendo, ou talvez você se sinta falando e as pessoas distantes da compreensão daquilo que você verdadeiramente gostaria de estar dizendo. Se você é essa pessoa, de cara já me dá um like. De cara já bota um like aqui no vídeo, que eu acertei, estou falando com você. Se você é essa pessoa, eu tracei aqui 3 estratégias importantíssimas, eu tracei aqui 3 movimentos importantíssimos para você adotar hoje no seu comportamento e principalmente na sua comunicação, para sair desse cenário onde você não consegue se comunicar com facilidade, com clareza com as pessoas que você está aí se relacionando, lidando no dia a dia. Primeiro ponto importante: comunicar é tornar comum aquele pensamento, aquela linha de raciocínio, aquela base de conhecimento. Antes de você ensinar, antes de você gerar um conteúdo, antes de você palestrar, antes de você se comunicar com alguém, é fundamental, é necessário que você revise todo o seu conteúdo buscando palavras que você acredita que sejam palavras difíceis, que sejam palavras que não são acessíveis ou talvez não sejam comuns para boa parte das pessoas. Se você perceber dificuldade em fazer isso, o que você pode fazer é buscar auxílio até da própria inteligência artificial. Qualquer inteligência artificial generativa pode ajudar você nesse cenário. Você pode colocar lá um prompt pedindo: ei, vou colocar aqui o meu discurso, providencie, marque palavras que sejam palavras de interpretação difícil, ou torne as palavras mais difíceis, palavras comuns, palavras de mais fácil compreensão, ou pegue esse discurso e transforme esse discurso, essa palestra, essa aula, em uma aula que seja de fácil compreensão. Um grande palestrante, um grande orador, muitas vezes não é a pessoa que sabe mais, mas boa parte das vezes é a pessoa que consegue tornar comum um pensamento, um raciocínio, um conteúdo, um assunto. Quando você está diante de um assunto que é explicado, é debatido, é apresentado por alguém que consegue trazer com clareza ideias simples, ideias de fácil compreensão, naturalmente, essa comunicação se torna mais comum. E em se tratando de ambientes de rede social, por exemplo, tornar comum é ganhar alcance e acesso. Então, a primeira grande chave: usar palavras que sejam palavras comuns, simples, palavras que sejam facilmente acessadas por quem quer que esteja ouvindo. E não, por exemplo, alguém que partilha também acesso a esse conteúdo. Exemplo, se você estiver falando sobre um conteúdo sobre
Perfil comportamental. Vou falar sobre um conteúdo que eu trago aqui no canal também. Tá falando sobre perfil comportamental com outra pessoa que também conhece de perfil comportamental? Ótimo. Os dois conseguem debater com facilidade. Agora, se você está falando de perfil comportamental com alguém que não domina, não sabe nem o que é perfil comportamental, se eu trouxer palavras de difícil acesso, se eu trouxer palavras excessivamente técnicas, pode ser que essa pessoa não compreenda. Quando se trata de tornar uma comunicação comum, eu preciso ter esse cuidado. Então, a grande primeira chave aqui é mapeia seu conteúdo. Você pode até usar a inteligência artificial com sabedoria para facilitar o processo para você, mas mapeia seu conteúdo sempre buscando deixar cada vez mais fácil e fluido o conteúdo, de tal maneira que ele seja facilmente compreendido por quem quer que seja, e não apenas por alguém que domina o conteúdo assim como você. Segunda estratégia poderosíssima, se você quer se tornar um poderoso comunicador e você é uma pessoa muito inteligente, você precisa deixar o seu conteúdo visual. Você precisa trazer palavras, frases, você precisa trazer metáforas, você precisa trazer um composê dentro da sua comunicação de tal maneira que fique visual, que eu consiga visualizar o que você está dizendo. Se eu conseguir trazer algo que seja visual para a minha comunicação, símbolos fazem parte da nossa comunicação, da nossa linguagem universal. Se eu disser a você, bom, pense em uma maçã, eu estou trazendo aqui a referência ao símbolo da fruta. Você pode pensar na maçã, por exemplo, caricata, desenhada, pode ser uma maçã vermelha, uma maçã verde, enfim. Mas, ainda assim, é comum o símbolo da fruta, aquela imagem simbólica da fruta. Então, nesse sentido, é fundamental você trazer imagens. Imagens que possam ajudar você a explicar o seu conteúdo. Muitas vezes, uma metáfora, o que é uma metáfora? Uma metáfora é uma história que torna uma informação visual. Você também pode trazer uma metáfora que deixe a sua história, o seu conteúdo, deixe aquele modelo que você está apresentando um pouco mais fácil de ser compreendido, entendido e, principalmente, deixe esse conteúdo mais facilmente visualizável. Segundo ponto importante, traga algo que seja mais visual para o seu conteúdo. E terceira estratégia fundamental, didática. Muitas vezes, pessoas muito inteligentes não conseguem explicar de forma didática, gradual, com início, meio e fim, o conteúdo que tanto dominam. É importante você trazer a didática para esse processo, porque a didática vai apresentar uma introdução. Você que domina o conteúdo não precisa de introdução, mas quem está recebendo o conteúdo, quem está ouvindo pela primeira vez o conteúdo, precisa de uma introdução até para ficar na mesma página que você e acompanhar você gradualmente, conforme você for percorrendo o conteúdo, o assunto, o conceito. Didática, trazendo uma introdução, um desenvolvimento gradual e uma conclusão para fechar o conteúdo e o conceito. Então, agora você tem na sua manga 3 estratégias maravilhosas para que você, uma pessoa brilhante, inteligente, que domina um assunto, consiga tornar este assunto que você domina em algo comum, em algo de fácil compreensão. Se você gostou desse vídeo, me dá o seu like, me dá o presente do seu like e compartilhe esse vídeo também com alguém que você sabe que é muito inteligente, mas que talvez não consiga dividir, não consiga partilhar, não consiga tornar comum esse conceito, esse conteúdo, esse assunto que tanto domina.